Boa noite, Moçambique. Boa noite, mundo. Está no ar o programa Debate Políticos, domingo. Como sempre, trazemos aqui os nossos convidados para que juntos possamos pensar Moçambique e achar soluções para questões que, portanto, inquietam a nossa sociedade. Já estão aqui conosco os nossos convidados para a análise de vários temas. E eu vou agora, portanto, saudar Camilo. Boa noite. Como está? Muito boa noite, obrigado. Obrigado, Moçambique, por nos acompanhar na próxima uma hora a debatermos aquilo que a gente quer de Moçambique. Xirinza, como está? Como é que vai a saúde? Como é que viu a semana? Boa noite. Boa noite, muito obrigado, Isaac. Boa noite ao telespectador. A partir deste estúdio, tenho a oportunidade de saudar todos e todos moçambicanos. Obrigado. Pela primeira vez no debate político, Emílio Navingo. Boa noite e bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite e permita-me saudar os meus colegas painelistas e aqui moderador e também de uma forma especial permita-me neste domingo saudar a todos os cristãos que tenho a certeza que tiveram um culto super abençoado. Obrigado. Muito bem, abençoado será o nosso programa. Tanto ilustre Camilo, aqui algum ponto prévio antes mesmo de entrarmos de analisarmos os nossos temas. Primeiro, saudar a todos os muçulmanos que comemoraram o Eid neste fim de semana e depois também falar um pouco do Banco Mundial, que pela primeira vez veio dar a mão ao palmatório pelas políticas erradas que proporcionaram a Moçambique. Isso vai de encontro àquilo que a gente vem falando aqui no programa, que nós temos que ter pessoas capacitadas tecnicamente para fazer frente a qualquer coisa que venha de fora. E este é digamos, o sinal de que nós não estamos capacitados, tanto politicamente como tecnicamente, para poder analisar qualquer proposta do Banco Mundial. Por isso é que hoje já vem a dar a palmatória sobre políticas erradas que apresentaram para o nosso país. Xirinza. Muito obrigado, Isaac. O meu ponto prévio de hoje é de saudação à participação de Sua Excelência, Sua Excelência Presidente da RENAMO, o General Yusuf Mamad, no qual esteve em Angola, Luanda, a participar no comitê dos partidos de centro-direita. E nessa reunião, à margem dessa reunião, teve a oportunidade de reunir-se com a secretária desta organização, bem como com o presidente ou líder da UNITA, o Adalberto Júnior. Foram rubricados vários protocolos de entendimento que houve grande euforia no sentido de fazer entender de que a relação existente entre a RENAMO e a UNITA não é de hoje, já vem de décadas. Muito bem, obrigado, Xirinza. Emílio Navingo, há aqui um ponto prévio, podemos mesmo avançar com os nossos temas. Bom, permita-me só juntar-me à população, aos munícipes do distrito de Inhaca e não só também de Maputo, mas que tem feito viagens Maputo-Inhaca, assim como Inhaca, cada lado Maputo. Junto-me a eles no sentido de contestação, de infelicidade pela má gestão do nosso município. Refiro muito mais ao transporte. Essa semana recebemos mais uma notícia não muito boa de que a embarcação que tem feito essas viagens transportando pessoas, assim como bens e serviços, está avariada e segundo o município tem dito que a avaria será mais ou menos por 60 dias. Ora, estamos a dizer que Maputo já está bastante fadigado com as várias situações que estão relacionadas com o transporte, mas a população acaba se remetendo, quer dizer, portanto, a pagar valores super altos, porque essa embarcação pagava bilhete de 280 meticais.
Agora, com a varia dessa embarcação, acaba havendo especulações, onde as pessoas são obrigadas a pagar 500 meticais, até alguns vão até 1.500 meticais. Ora, quando é assim, é uma situação bastante preocupada, é uma situação que podemos dizer que os munícipes da cidade de Maputo e de uma forma especial os residentes no distrito de Inhaca estão órfãos, não têm, quer dizer, portanto, um edil que possa de facto dar conforto, que possa cumprir com aquilo que foram as suas promessas durante a campanha eleitoral. Me junto a eles de modo que estejamos fortes e que, quer dizer, portanto, vamos lá ver o que é que acontece nos próximos dias, mas há necessidade mesmo que o munícipe venha com alguma alternativa de modo a dar o conforto, quer dizer, portanto, aos munícipes do distrito de Inhaca. Muito bem, obrigado, Navingo. Vamos agora olhar para os temas que marcaram a semana, e um deles é sobre as acusações que recaem sobre, passo a repetição, sobre o primeiro secretário da Frelimo em Tete. Ele é acusado de desvio de cerca de 1 milhão de meticais. Vou começar consigo, Camilo. Como é que olha para esse escândalo? Isso, de certa forma, não acha que belisca um pouco naquilo que é a imagem do próprio Partido Frelimo? Bom, primeiro dizer que o Partido Frelimo guia-se por um estatuto, não é? E esse estatuto distancia-se, está muito distante daquilo que são atitudes de alguns membros do Partido Frelimo. Desta forma, o que é que eu quero dizer com isto? Que a pessoa que comete este tipo de atitudes não vai de encontro com aquilo que os estatutos do Partido Frelimo dizem. Então ele está sob sua responsabilidade, e para isso é que existem instituições para poder sancionar este tipo de atitude. Se este ato veio a público e nós temos instituições como o combate à corrupção, o Gabinete do Combate à Corrupção, como também a Procuradoria-Geral a fazer o seu trabalho, já é um sinal de que cada um é responsável daquilo que faz na posição que lhe põe para servir o povo. Ao invés disso, usa essa posição para se servir, a si e os seus da posição que ocupa. Por isso é que nós, como partido, condenamos e chamamos as instituições de direito para poder fazer vincar aquilo que diz a lei. Portanto, se porventura esta suspeita for verdade, que o primeiro secretário lá da província preste as suas declarações e que as instituições de justiça deem a sentença. Muito bem. Chirinza, qual é a sua eleição? São cerca de 1 milhão de meticais que poderiam terem sido usados para várias coisas em benefício da população ou do povo naquela parcela do país. Como é que olha para tanto este rombo no seio da Frelimo em Tete? Este rombo vem demonstrar mais uma vez de que a Frelimo é uma grande escola. Se for já verificar, chegarás à conclusão de que este assunto de desvio de valores não é só ao nível distrital. Vem já de lá de cima, a partir de ministros, e claramente que ele, como membro, tinha que fazer o que os seus superiores vêm fazer. Agora, o que intriga é que, apesar de a Direção Provincial de Combate à Corrupção, é assim como se chama, né, ter constatado que houve este rombo, eles estão a responder em liberdade. Então significa, mesmo assunto, duas medidas. Porque quando aconteceu com o diretor provincial da Economia e Finanças, o senhor Carlos Tomo, que veio a sair depois do pagamento de uma calção de cerca de 2 milhões de meticais, por que não acontece com este sujeito, que a data dos fatos era administrador de Chiúta, mas que está a responder enquanto está Acha em casa? que há uma certa
proteção para esta figura. E não se esqueça que estamos a caminho de um dos congressos da Frelimo. Então, tem que se demonstrar de está-se a trabalhar, mas com muito cuidado. Com muito cuidado. Muito bem. Emílio Navimo, qual é a sua eleição em torno da questão em debate? Bom, o que eu tenho a dizer mesmo é lamentar. Vê-se logo que os nossos valores morais cada vez mais estão a afundar, ou aliás nem sequer já existem, e lamento muito mais quando isto vem do partido que está a governar Moçambique. Eu penso que é um partido que deveria pautar mesmo dando um bom exemplo a nós os cidadãos, porque, quer dizer, portanto, eu quero estar aqui, sei que de facto isso aconteceu, o povo moçambicano confia neles. E quando vem desse tipo de pessoas, isso é lamentável, mas ao mesmo tempo permita-me dizer que não é algo de espantar, não é algo do povo moçambicano ficar admirado, porque sabemos muito bem que tem-se dito que filho de peixe sabe nadar. Ora, veja só que estamos a falar do primeiro secretário de uma província, de Tete, está a ser acusado de corrupção. E Frelimo ele está organizado do seguinte modo: temos o presidente do partido, depois temos os secretários gerais, onde temos o secretário que ele faz, quer dizer, tanto a sua gestão ao nível nacional, e depois temos ao nível provincial, vai descendo até as bases. Ora, quando este está a ser acusado, digo isso não me espanta e não espanta isso ao povo moçambicano, porque veja só que até mesmo o seu presidente que governa ao nível do partido, ao nível nacional, nesse momento está num escândalo que é o maior desde que Moçambique existe como país. Estamos a falar do presidente Filipe Jacinto Nyusi, que ao mesmo tempo é presidente do partido Frelimo, automaticamente é presidente desse primeiro secretário, quer dizer, tanto que está sendo acusado. Vá lá ele que está sendo acusado de 1 milhão de meticais. Ao mesmo tempo, permita-me dizer que não é só esse presidente. É preciso dizer que também o antigo presidente que foi sucedido pelo Filipe Jacinto Nyusi, falo Armando Milguibuza, também está num processo onde, quer dizer, tanto existem indícios muito fortes que ele também está envolvido nesse calote. Ora, sei que estamos a dizer que até mesmo os seus presidentes, os seus chefes estão envolvidos nisso. Então, os peixes pequenos, logicamente, também devem seguir o caminho corrupto, quer dizer, tanto dos seus chefes. Então, eu penso que não é novidade nenhuma. E a ti, como jornalista, não só a todos que estão em casa, se forem fazer um rastreio mais ou menos superficial, minucioso, vão poder perceber que 99 dos escândalos que existem ao nível nacional envolvem pessoas que estão ligadas, quer dizer, portanto, a este partido. Então, eu penso que não é novidade nenhuma, até eu fico muito admirado quando fala-se de 1 milhão de meticais. Investigando um pouco mais ao fundo, eu quero aqui estar aqui, quer dizer, portanto, pode-se descobrir muito mais coisas além, quer dizer, portanto, dos quase 1 milhão de meticais, porque fala-se de 999 mil meticais. Então, assim sendo, eu penso que esse é um escândalo que veio à tona, mas ao mesmo tempo é preciso dar parabéns, quer dizer, portanto, ao gabinete de anticorrupção, e não só dar parabéns, quer dizer, portanto, ao Ministério Público que, quer dizer, portanto, tomou essa coragem de trazer esse assunto à tona, porque é preciso em algum momento se aperceber que esses escândalos existem, não é de hoje, mas, quer dizer, portanto, por causa dessa ligação que existe entre o partido no poder, quer dizer, portanto, e as instituições do Estado, em algum momento as próprias instituições que estão ligadas a esse tipo de ações acabam ficando inibidos, acabam ficando tímidos de, quer dizer, portanto, acionar processos para, quer dizer, portanto, pessoas que têm esse tipo de conduta duvidosa. Muito bem, Camilo, estamos, portanto, a caminho a passos bem galopantes para as eleições autárquicas de 2023. Não acha que esse escândalo veio aqui manchar, ou seja, vai manchar a própria Frelimo? Estamos a falar do primeiro secretário, ele que é o cabeça, diga-se, não acha que isso vai manchar ou vai, portanto, deixar lá nódoa a Frelimo? Eu acho que não, porque o partido está acima de qualquer uma dessas pessoas que tem este tipo de atitude. Nós não podemos associar a atitude individual com aquilo que é o Partido Frelimo. O Partido Frelimo é grande e de certeza absoluta os estatutos, aquilo que pauta a conduta dentro do partido, não diz aquilo que espelha
algumas pessoas que fazem parte do Partido Frelimo. Por isso é que eu digo que a atitude de uma pessoa é uma gota no oceano. Ele vai responder, se for verdade. Nós não vamos entrar no campo da especulação como o colega aqui estava a querer entrar. Não vou estar a especular se efetivamente é verdade ou não. Vamos deixar as instituições trabalharem, e toda a gente vê que nos últimos, pelo menos, há um esforço muito grande das instituições judiciais de levarem pessoas a barra ao tribunal, pessoas que estejam ligadas a este tipo de comportamento, a este tipo de atitude, mesmo sendo do Partido Frelimo. Então, não é porque faz parte do Partido Frelimo que é impune. Não é verdade isso. Deixemos as instituições trabalharem, e essas pessoas, as atitudes dessas pessoas não estão associadas àquilo que é a conduta do Partido Frelimo. Por isso, não acho que isto possa manchar. Claro que existem pessoas que representam, por exemplo, alguns partidos políticos que vão associar isto ao Partido Frelimo. A Frelimo é que faz, porque não tem nada a ver uma coisa com outras. Pessoas é que têm essa conduta, as pessoas é que são assim, perderam esses valores, então vamos responsabilizá-las. É assim que eu acho que tem que ser, e o partido, essas pessoas, uma vez condenadas, uma vez identificadas, o partido é que sai a ganhar. Muito bem, Shrinza, há espaço aqui para associar este primeiro secretário, tanto com a Frelimo? Sim, mesmo. E como não basta ser, é um primeiro secretário, ao nível da província. Não podemos desassociar. Porque quando são coisas boas, temos que associar. Quando são coisas más, temos que nos distanciar. Mas já disse, este por causa de uma conduta. A conduta que o partido diz. Por isso é que existe uma conduta dentro do partido que as pessoas têm que seguir. Aí pode-se associar ao partido. Se a atitude das pessoas vai de encontro com aquilo que é a conduta do partido, podes associar. Quando não é de encontro com a conduta que o partido preconiza, então por isso é que estou a dizer que não pode se associar. Você não vai associar um comportamento maligno com aquilo que não diz a conduta. Por isso, não entres por aí. Não entres por aí, Xerinze. Fala aquilo efetivamente que está a acontecer. O que está a acontecer é que há um elemento da Frelimo que criou um rombo. Agora, o que o meu amigo Camilo está a tentar induzir é para que eu não diga isso. Não. Está bem. Há um elemento. Você fala mesmo, o primeiro secretário está indiciado de roubo de 1 milhão de meticais. É um facto. Mas o que estou a dizer é que este facto não vai de encontro à conduta do partido. Então isso é um facto, é um ato individual. É isso que estou a dizer. Você não pode associar ao cargo que ele exerce. Ele usou o cargo que ele tem para fazer coisas da cabeça dele, e você vai associar ao partido. Isso está errado. Mas eu tenho que associar, porque não é o primeiro caso. Nossa, então eu deixo-te entrar por esse mato sozinho. Por que sempre eu deixo de falar até concluir o seu pensamento? E a mim tens que me cortar. É assim, não é o primeiro caso, moçambicanos. Já tivemos o caso. É que todos os assuntos de criminalidade na República de Moçambique sempre está envolvido alguém que é membro da Frelimo. Será que este Moçambique só tem um único partido? Se for mesmo nos rabos, já está apanhado. Porque mesmo até membros da CERNIC, da PRM, são pessoas que devem obediência ao partido Frelimo. Por se apresentar exemplos aqui. Casos de assassinato. Mas sempre tem que aparecer aquilo que estava a dizer o colega aqui. Sempre aparece alguém da Frelimo. E como é que vamos desassociar? Se o próprio presidente também está. Vai desassociar? Se o seu filho comete qualquer que seja arbitrariedade na rua ou na sociedade, não vão dizer de que o João é filho do Isaac. Se for maior, não, companheiro. O teu exemplo é infeliz. Se for maior de idade, você é responsável pelos teus atos. Você não pode pegar um exemplo de uma pessoa, uma criança, para pôr com atitudes do adulto. Estás entrando no mato sozinho, sim, eu estou entrando no mato para desbravar. E é por isso que estou a desbravar para aquele cidadão
aqueles telespectadores que nos acompanham possam entender. Porque este senhor, que hoje é primeiro secretário, cometeu esta gravidade do rombo enquanto era administrador. Conheces algum administrador que é de um outro partido, senão Frelimo? Então, está tudo bem. Emílio, qual é a sua relação? Há espaço aqui para desassociar o comportamento, até que se prove tanto o contrário deste tanto o primeiro secretário envolvido nesse rombo de cerca de 1 milhão de meticais? Eu acho que o que está em causa não é se existe ou não espaço, porque o espaço naturalmente já está lá. Quando vamos nos estatutos da Frelimo ou de qualquer organização e alguém aceita exercer um determinado cargo, é preciso perceber que tudo o que ele faz representando aquela instituição. Ora, jornalista, se hoje sais daqui e começas a ter uma atitude que não é condigna, quer dizer, tanto a essa televisão, o que a gente diz não é o tal fulano, a gente diz o jornalista da televisão X. De igual modo que tivemos polícias na Maniça e Maluana, que quer dizer, tanto envolveram-se num crime, o que se diz não é o João nem é o Zébio. O que se diz é que há polícias que estiveram envolvidas. Ora, logo estamos a dizer que o Ministério do Interior no seu todo fica manchado. E é mais ou menos nessa cena que quando vem relatórios, quer dizer, tanto de internacionais ou mesmo ao nível nacional, que fazem avaliação de corrupção em Moçambique, quais são os dados que usam para poder fazer essa avaliação? São exatamente esse tipo de dados que eles levam. Logo, estamos a dizer, se nós quisermos fazer uma avaliação em termos de saúde dentro, quer dizer, tanto dentro da Frelimo, vamos usar como base a idoneidade, exatamente esse tipo de atitudes. Ora, o jornalista, logo, a primeira coisa que fizeste, começando com esse tema, foi primeiro secretário da Frelimo. Não falaste do nome dele no singular. Não sei se está percebendo. Aqui o que está em causa não é se podemos ou não associar, porque naturalmente ele já está lá. Permita-me dar um exemplo muito doméstico, de modo que os que estão em casa possam perceber. Aqui o que nós estamos a dizer é, se eu estou a andar da minha viatura e logo o pneu, digamos, esvazia ou arrebenta, a primeira coisa que eu digo é que o meu carro está avariado, mas sei muito bem que é pneu. Pneu o que é? É um dos acessórios da viatura. Então, aqui o que está em causa não é se o carro está ou não está avariado. Nós sabemos muito bem que a Frelimo está avariada. O que está em causa aqui é a discussão de modo levar-nos a Frelimo a refletir muito bem as ideias que tinha em 1975. Ok? Quando alcançamos a independência. Agora, nós sabemos muito bem, por isso eu dava aqui exemplos de várias individualidades que nós conhecemos dentro da Frelimo, ao nível mais alto, que estão envolvidos nesse tipo nesse tipo de casos. Então eu penso que é indiscutível, estaremos aqui a perder tempo se é ou não. Nós sabemos todos muito bem essa organização quanto à saúde, como é que ela tem andado. Muito bem, vamos olhar agora para o nosso segundo tema sobre o surgimento de alguns partidos, quando estamos mesmo a passos bem galopantes para as eleições autárquicas de 2023. Vou começar consigo, Shrinza. O sobrinho do falecido da Cama, Yacoub Sebinde, portanto, decidiu criar um projeto, Coligação Afonso da Cama Novo Moçambique. A ideia é de congregar partidos, segundo ele, para concorrer às presidenciais de 2024. Como é que a Renamo reage a este projeto de Yacoub Sebinde? Da maneira como a Renamo reage com relação ao assunto que está mal, é que é importante que todos nós saibamos de que Afonso Dhlakama é patrimônio da Renamo. Falar de Afonso Dhlakama é falar da Renamo. Falar da Renamo sem falar de Afonso Dhlakama ainda não está completo essa narrativa. Agora, o indivíduo como Yacoub Sebinde, que devia estar preocupado com o seu partido e vai preocupar-se com os outros, é muito negativo. E outra coisa também que é importante nós sabermos, e os telespectadores,
entenderem melhor. A Renamo é um partido democrático, mas no jogo democrático existem regras que devem ser obedecidas para qualquer que seja ação ou atividade. Como é que o Sibindi, que inclusive é presidente de um outro partido, que ele devia até usar o seu nome como promoção para participar nas eleições, que aí estão já à porta em 2023, 2024, e usa o nome de um herói de um outro partido. Há qualquer coisa aqui que não está bem. Qual seria essa coisa, Xirinza? Não, fez logo de que este sujeito, aliás, várias vezes já o dissemos, de que este sujeito é um cis camuflado de político. O Yacoub Sibindi é um cis. E é muito bom que também o telespectador em casa saiba de que este Yacoub Sibindi, há tempos não muito distantes, tinha relação com o falecido Mariano Nhongo. O primeiro fato que o Mariano Nhongo usou na primeira conferência de imprensa, quem comprou e mandou para as mãos dele é o Yacoub Sibindi. E nós, a Renamo, com o Departamento Funcional de Informação, já sabemos com quem ele está ligado e quais são as pretensões. Dentro da Renamo, isso? Sr. Isaac, nós somos um partido que temos estatuto de um governo. Então disse que Yacoub Sibindi está ligado com elementos da Renamo. Quem seriam esses elementos? O que eles querem? Atenção, não coloque palavras que eu não falei. Eu disse que o Yacoub já esteve ligado a Mariano Nhongo. É o que eu disse e repeti. Agora, se está ou não está ligado com algumas pessoas dentro da Renamo, essa é a responsabilidade da Renamo. Porque nunca pode se dar a entender qual é a estratégia que está sendo usada. Muito bem, obrigado, Xirinza. Camilo, como é que olha para o surgimento desses partidos nas vésperas das eleições autárquicas de 2023, inclusive este novo projeto de Yacoub Sibindi? Bom, primeiro dizer que o que acaba de dizer aqui, o Xirinza até faz rir, quando diz que o Afonso Dhlakama é patrimônio da Renamo. Como é que é um patrimônio da Renamo se nem teve acesso a fazer as cerimônias de enterro do Dhlakama? O Dhlakama foi enterrado pela família no cemitério familiar. Onde é que está este poder que a Renamo tem sobre o Afonso Dhlakama? Então faz-me rir, porque o próprio Xirinza esteve aqui a lamentar este facto. Se tivessem este poder sobre o Afonso Dhlakama, certeza absoluta que esta heroicidade que o Dhlakama representa para a Renamo não estaria reduzida àquela vergonha que andou nas redes sociais. Isso é um aspecto. Segundo aspecto, está a dizer que o Yacoub Sibindi infiltrou-se através de Mariano Nhongo dentro das fileiras da Renamo e ao mesmo tempo contradiz, diz que a Renamo tem, aliás, diz que o Sibindi é um amando, é um CISE, que se infiltra na Renamo para destabilizar a Renamo. Quer dizer, eu não percebo como é que estes partidos políticos se impõem numa sociedade e fazem uma oposição de apontar dedos em vez de encontrar soluções, primeiro para a sua sobrevivência e depois para a sua consistência. Faz-me confusão isso na cabeça, mas pronto, isso é um assunto interno e é uma chamada de atenção que eu estou a dar aqui a Renamo. Agora, em relação à sua pergunta da questão de surgimento de partidos políticos, há espaço para surgimento de partidos políticos. A Constituição da República de Moçambique permite isso, basta tu reunires
as condições que são impostas para tu poderes criar um partido político. E é bom, se esse partido político vier marcar a diferença, se esse partido político trouxer soluções para Moçambique, para o povo moçambicano, é muito bom. Eu não vejo motivo nenhum de não haver surgimento de partidos políticos. Deixem os partidos políticos surgirem, que eles apresentem soluções. Agora, se for para surgir mais um partido, aí sim, estamos aqui a alimentar pessoas que vão à procura de dinheiros para a sua sobrevivência. Agora, se for partidos para encontrar a solução para Moçambique, para fazer frente, para nos trazer subsídios, para poder fazer com que o Partido Frelimo, que é o partido no poder, também crie outras formas de ver Moçambique com as propostas desses partidos, aí sim vamos ter uma oposição como deve ser. Agora, se for para continuar com a oposição que nós temos, uma mesmice, então não vale a pena estarmos a ter partidos políticos. Emílio, qual é a sua eleição em torno da questão em debate? Novos partidos, também a questão da coligação, ou seja, desse projeto criado pelo Yacoub Sibindi. Bom, permita-me ir na Constituição da República, artigo 53, diz o seguinte: todos os cidadãos gozam de liberdade de constituir ou participar em partidos políticos. A adesão a um partido político é voluntário e decisivo da liberdade dos cidadãos de se associarem em torno dos mesmos ideais políticos. Está mais que claro que qualquer cidadão nacional, ele não é vedado, ele é dado essa liberdade, quer dizer, portanto, de constituir um partido político ou, caso não, de associar-se. Ora, é preciso nós recordarmos que desde a primeira Constituição, em 1991, se eu não estiver errado, quer dizer, portanto, já nos dá esse espaço de se criar vários partidos políticos. Então, eu penso que quando vem mais um partido político, pelo menos eu fico feliz. O espaço democrático é sinal de que, quer dizer, portanto, está a crescer. É sinal de que os cidadãos cada vez mais vão ganhando a consciência de que há necessidade de nós participarmos na vida política de uma forma muito ativa e não passiva. Isso permite com que as várias injustiças que nós temos visto, elas diminuam, porque a democracia, o povo acaba pagando muito caro quando não tem a consciência política. Agora, tendo a consciência política através dessa participação, isso acaba nos elucidando e não só faz com que a população tome decisões certas no momento de voto. Ok? Então, com isso eu quero dizer que qualquer partido político novo que for a surgir, para mim, em Moçambique, é bem-vindo. Nesse sistema que nós temos, que estamos nele, ok? Que é democrático. E agora, aqui o que está em causa talvez é o nome que foi usado, de Afonso Dhlakama. Afonso Dhlakama, okay. Novo Moçambique. Sim, eu penso que aí talvez no nível em que nós estamos em Moçambique, é óbvio que isso acaba levantando algumas especulações, um mau entendimento, principalmente da parte dos políticos, porque eu penso que nós ainda somos tão pequenos politicamente, em que nós não percebemos que quando vem mais um partido político, quem sai a ganhar no seu todo é a nação. Ok? Nós ainda temos aquela de que, por exemplo, eu vou dar exemplo, se aparecer alguém a usar o nome de Samora Machel, eu quero acreditar que, quer dizer, tanto a Frelimo em algum momento vai contestar. Mas é preciso perceber que Samora Machel, quer dizer, tanto ele já transcende a dimensão simplesmente do partido Frelimo. Okay? Está ao nível nacional, até mesmo ao nível internacional. Do mesmo jeito que eu digo de Afonso Dhlakama. Afonso Dhlakama, para mim, quer dizer, portanto, eu sou do MDM, mas eu me identifico com as ideias de Afonso Dhlakama, porque eu penso que é alguém que lutou pela democracia, é alguém que lutou de modo que os moçambicanos hoje estivessem sentados a debater, quer dizer, portanto, de uma forma livre e cada um, quer dizer, portanto, expusesse aquilo que são os seus pensamentos, ok? Mas eu penso que nós ainda estamos naquele puxa-puxa no sentido de que, quer dizer, portanto, o Afonso Dhlakama é só meu. Não, o Afonso Dhlakama não é propriedade simplesmente do partido Renamo. Agora,
é preciso perceber, sobretudo a juventude, identifica-se muito com os ideais de Afonso Dhlakama. Então, eu penso que há necessidade de nós nos libertarmos desses ideais. Por exemplo, se aparecer alguém, quer dizer, portanto, a querer usar o nome de Davis Mango, o falecido, ok? O presidente o fundador do MDM, eu quero acreditar, quer dizer, portanto, o MDM em algum momento pode ficar feliz no sentido de que não, de facto deixou ideais. Agora, o que está em causa aqui, talvez seja os caminhos usados para poder usar esse nome. É preciso perceber, aqui talvez nós precisamos perceber se houve um pedido, até não diria exatamente de autorização, mas uma comunicação à família, em primeiro lugar, de Afonso Dhlakama, em segundo lugar também do partido Renamo, ok? Eu penso que isso é o que deveria ter acontecido, mas se que não aconteceu, eu quero acreditar aqui que Jacob Sebindi também é um homem muito lúcido, ele olhou naquilo que a lei diz e foi nesse sentido que ele baseou-se. Agora, quanto aos aspectos, se é legal ou ilegal, eu penso que a nossa Constituição, ela diz, e um pouco mais a fundo, eu deixo isso aos que entendem mesmo de aspectos jurídicos, mas quanto a mim, eu não vejo nenhum impedimento para criar-se novos partidos políticos. Sherenza, acha que Sebindi está aqui a querer ganhar alguma vantagem usando o nome do falecido, o Dhlakama, muito mais nas eleições que se avizinham? Interessa referir que o próprio Sebindi nas últimas eleições não conseguiu atingir a percentagem exigida por lei. Não conseguiu. Daí que várias formas e como forma de perturbar o funcionamento normal da Renamo está a ver isto que para o Camilo é muito normal. Mas eu digo, irmão Camilo, guarde esta semana. Para mim é normal o quê? Não, o que está acontecendo com o Sebindi. Não, eu disse, eu falei da legalidade de formar um partido. A Constituição... Mas de formar a usar nome... Isso é outro assunto, eu nem vou debater isso. Então, Isso é isso que estou a dizer. Aguarde esta a semana. pergunta do moderador foi muito clara, não foi? Aguarde esta Se há espaço para que o que o partido Aguarde traz esta para Moçambique, não é isso? Aguarde Agora, esta o semana. nome do partido, para mim, isso é marginal. Eu não entro nisso. Isso é um assunto interno da Renamo. Eu estou a falar de formar um partido político. O que traz isso É que para Moçambique? formar um partido político, a lei já admite. E por admitir, existem outras leis que A condicionam Renamo é que tem que ir atrás as disso. regras. A Renamo é que tem que ir atrás disso. Isso não me diz respeito. Eu estou a falar do que o partido Esta político semana- traz. O novo partido político Esta traz. semana vai te dizer respeito. Isso já não diz respeito. Isso diz respeito a vocês e ao Sebindi. Eu nem entro nessa vossa guerra. Sim, Emílio, qual é a sua? Não, eu estava a dizer o seguinte, que talvez o meu colega da Renamo, a preocupação em algum momento acaba sendo justa. Porque nós sabemos muito bem, quando vamos ao cartório para registrar qualquer tipo de organização, a primeira coisa que se faz é o registro do nome. E quando faz-se o registro de nome, vê-se se existe um outro nome semelhante àquele que possa perturbar por ser mais ou menos semelhante. Ora, estamos a dizer logo que quando surge um partido político com o nome de Afonso, nós sabemos que em algum momento Renamo e Afonso Dhlakama confundem-se, ok? Logo existe uma ligação natural dessas duas coisas. Quando fala-se da Renamo, automaticamente o que nos vem na mente é a imagem de Afonso Dhlakama. Quando fala-se de Afonso Dhlakama, automaticamente a imagem que nos vem logo é de Renamo. Então eu penso que em algum momento o cartório, ou seja, os que permitiram ser que de facto já está registrado oficialmente, deveriam ter tido muita atenção e aconselhado, quer dizer, tanto aos que iam fazer a reserva do nome, de modo que não fosse o nome lá muito ligado, quer dizer, tanto ao partido, quer dizer, tanto Renamo. Esse é um ponto. E o segundo aspecto, quando, quer dizer, tanto o meu amigo aqui, Sherenza, diz que em algum momento pode ser um homem da CISI. Outras palavras, pode vir a ser um homem que foi mandatado para perturbar aquilo que é o funcionamento da Renamo de uma forma normal. Por que eu digo isso aí? Havendo um nome que confunde-se, quer dizer, tanto com a Renamo, concorrendo para as eleições, estamos a dizer que automaticamente os votos, quer dizer, tanto da Renamo, acabam ficando dispersos.
Por quê? Porque aquele que identifica-se com o Renamo, que não é muito atento, quando vai à urna para depositar o seu voto, vê lá Afonso Dhlakama, mas ia com o intuito, quer dizer, portanto, de votar na Renamo, em algum momento acaba se desviando, vota nesse partido que tem o nome de Afonso Dhlakama. Ok? Então, logo será uma via, uma tática, quer dizer, portanto, que é usada por quem, não sei, mas em algum momento pode ser uma tática que é usada para poder dispersar votos, quer dizer, portanto, da Renamo. Então, eu penso que os que autorizaram esse nome, em algum momento, há necessidade de se fazer uma reflexão um bocado mais profunda. Digo isso porque, do mesmo jeito, eu tenho a certeza absoluta que se um dia for a existir um partido chamado, talvez, vamos lá, Frelimo, eu quero acreditar que o partido, quer dizer, portanto, o Frelimo não irá admitir. Do mesmo modo que, quer dizer, portanto, o partido Renamo, quer dizer, portanto, meu amigo, não sei se é o partido, porque ainda não viu o partido pronunciar-se sobre o assunto, não poderão admitir. É mais ou menos nesse Desculpa lá, vocês estão entrando no mato. Quando vai fazer registro de nome, vai estar na nomenclatura. Afonso Dhlakama não tem nada a ver com a nomenclatura Renamo. Então não nos metam no mato. Vocês façam a vossa coligação e concorram. Não nos metam no mato. O que faz ali no registro como chama, certidão negativa é nomenclatura. E este Afonso Dhlakama não tem nada a ver com a nomenclatura Renamo. O que a Renamo tem que fazer neste momento é ir atrás daquilo que o Chirinda está a dizer que é património da Renamo. Isso pode ir atrás. Agora, você dizer que não podia aceitar porque o nome está, Afonso Dhlakama está associado a Renamo, não é verdade. E deixo um exemplo muito claro agora no fim. Frelimo já tem a nomenclatura. Isso sim. Agora, no Afonso Dhlakama, esqueçam lá isso. Vamos lá para outros assuntos que estamos a perder muito tempo com coisas marginais. Renamo tem que ir atrás daquilo que lhe diz respeito. Se é património da Renamo, isso pode ir atrás. Agora, que é legal, encontrou mecanismo de identificar um partido, encontrou. Não tem nada a ver com nomenclatura. Nós não vamos estar aqui a dar tiros no escuro. Muito bem. O Banco Mundial, portanto, reconhece que as suas políticas para Moçambique falharam. Vou começar contigo, Emílio. Como é que olha para este reconhecimento do Banco, dar a mão à palmatória, reconhecer que as suas políticas que escreveu para Moçambique, de fato, foram por água abaixo? Bom, sobre esse assunto, eu penso que o Banco Mundial só veio reconhecer aquilo que estava diante de todo o povo, que há alguma coisa que tem vindo, que tem falado dessa cooperação que existe entre Moçambique e o Banco Mundial. Em segundo lugar, é preciso perceber que o Banco Mundial, quer dizer, portanto, não é nenhuma instituição de caridade que veio a Moçambique para poder, quer dizer, portanto, ajudar sem ter nada em troca. E com isso, quer dizer que não podemos ver esses pronunciamentos, ou seja, esse relatório de 127 páginas como algo que o Banco de Moçambique está a queixar, tá algo assim. Não é nada disso, é uma instituição, é um banco, quer dizer, portanto, que a sua função é dividir dinheiro. Ok? E, em segundo lugar, permita-me dizer que o Banco Mundial ele chega a Moçambique, quer dizer, portanto, com a introdução do regime capitalista em Moçambique, onde quando se apercebeu que Moçambique, quer dizer, portanto, acabava de adotava novo sistema de governação que é capitalista e não socialista, acabou aderindo e aí impôs as suas imposições, e Moçambique fez uma avaliação disso e viu que poderia aderir. Ora, as condições que foram colocadas em algum momento criaram condições para que Moçambique desenvolvesse. Eu penso que as políticas não falharam do Banco Mundial, ok? O que falhou são os executores dessas políticas. As políticas, nesse caso, Moçambique. Exatamente, os que implementam, os que fazem a gestão dessas políticas, ok? Porque o que faz, dado o investimento, o que tens que fazer talvez é poder dar o retorno do investimento que ele te dá, através de quê? Através dos ganhos que existem nas empresas que são privatizadas. Ora, estamos a dizer por que eu digo que as políticas penso que não falaram?
as mesmas políticas que foram impostas pelo Banco de Moçambique, ok? A Moçambique, ao nosso país, passa a repetição, são as mesmas que foram impostas a outros países africanos, que estavam mais ou menos na mesma situação que Moçambique. E até data hoje está a ser um sucesso. Então, o que eu quero dizer com isso é, o que tem falado aqui em Moçambique são os que estão a fazer a gestão dessas empresas. Podemos muito bem ver várias instituições, várias empresas que nós tínhamos em Moçambique, que todas foram à falência, logo depois da independência, ok? Até data hoje nós não temos empresas, nós não temos instituições que, quer dizer, portanto, que têm pernas para andar. O que é que nós estamos a dizer com isso? Estamos a dizer que Moçambique, dia após dia, tem se endividado. Agora temos o FMI, ok? Que também vai injetando o seu capital. Mas Moçambique, cada dia que passa, está na lista dos países mais corruptos, está num dos países mais pobres do mundo. O que é que tem falhado? É falta de financiamento? Não. Financiadores existem, são vários. Mas o que tem falado é exatamente como nós, quer dizer, portanto, usamos esse financiamento que chega a Moçambique. Então, eu penso que as políticas não têm falado. O que tem falado, na verdade, quer dizer, portanto, são os que implementam essas políticas. Podemos dar aqui um exemplo quando esse relatório diz que acaba havendo uma simetria, uma desigualdade, quer dizer, portanto, entre as zonas urbanas e zonas suburbanas. Ora, nas capitais provinciais e, sobretudo, na capital do país, nós temos visto um enriquecimento muito elevado, mas de uma minoria. Quem é essa minoria? A maior parte estão ligados, para não dizer tudo, estão ligados ao partido que está no poder. Mas o resto da população, onde é que fica? Fica lá na cauda. Então é exatamente esse tipo de situações que leva com que Moçambique, quer dizer, portanto, continue sendo, quer dizer, portanto, manchado nos relatórios que tem se apresentado, que temos tido ao nível de Moçambique. Obrigado, Emílio. Xereza, qual é a sua relação, tanto no que diz respeito a este posicionamento do Banco Mundial, que reconhece que de fato houve, o banco falhou nas políticas para Moçambique? O banco está a tentar manejar o que acha que deve ser manejado. O que tenho a dizer sobre este assunto diretamente é que, com a existência desses recursos minerais que depois da prospecção estão sendo divulgados da sua existência, o banco, qualquer que seja o banco, o interesse é fazer negócio e ganhar lucros. Sabe muito bem, se conceder qualquer que seja empréstimo a Moçambique, com a existência desses recursos minerais, este país vai nos pagar. Então temos que aparecer, é como quando um homem está a conquistar uma mulher, não? É o que está a acontecer. Eles não podem ou não podiam fazer uma outra coisa ao contrário, não. É o que está acontecendo. Eles sabem de que aqui terão lucros, então, e vê só quantos anos que tinham desaparecido que já não davam ajuda a Moçambique. Mas logo após a concretização, depois do investimento de prospecção foi feito, agora estão cá. Muito bem, obrigado, Xerinza. Camilo, qual é a sua relação em torno da questão do debate? Bom, eu ia entrar primeiro por dizer que é de parabenizar o Banco Mundial, que dá pelo menos a mão palmatória sobre as políticas que ele impôs ao nosso país. Podemos recuar um pouco, alguns anos, em que eles impuseram-nos aqui a política da castanha de caju. Nós tínhamos empresas cá em Moçambique de castanha de caju, tínhamos em Maputo, tínhamos em Gaza, tínhamos em Nampula, em que eles impuseram, quando vieram para cá, em que nós devíamos deixar de produzir cá, fazer toda a produção da castanha de caju e exportar, passar a mandar castanha bruta para a Índia. Pronto, a partir daí essa política é falhada, porque tu trazes desemprego primeiro para o país. Essa indústria da castanha de caju tinha muita gente a trabalhar nela, e as indústrias de caju fecharam.
aqueles que plantavam os cajueiros, é o que a gente vê hoje. Então, para dizer que falhou isso, mas também temos que dar a mão palmatória a nós que não temos ou não tínhamos, se calhar ainda não temos, pessoas capacitadas tecnicamente para poder fazer face a esse tipo de contratos, a esse tipo de propostas que vêm chegando a Moçambique, tanto tecnicamente como politicamente. É isso que nós temos que nos preparar. Para qualquer país, qualquer instituição que venha para o nosso país com um dossiê de propostas propostas políticas, propostas de investimento, que tenham pessoas capazes cá de fazer face e saber negar e ao mesmo tempo apresentar alguma contraproposta. Então, nós tínhamos essa fragilidade na altura em que o Banco Mundial, como disse o colega ali, o Banco Mundial entrou para Moçambique e fez, por exemplo, a questão da castanha. Não tínhamos pessoas capazes. E hoje, volto a dizer, encontramos os mesmos erros, em que há empresas que vêm para cá, em que nós temos que contratar, por exemplo, escritórios de advogados internacionais para poder fazer face a contratos, a propostas que vêm entrando para Moçambique. Então, nós temos que ter técnicos capazes. Isto é que é uma verdade. Temos que capacitar pessoas que sejam capazes de fazer frente a essas propostas. Só a partir daí é que nós podemos fazer frente a qualquer instituição que entra para Moçambique. É isto que tem que estar em cima da mesa. Nós temos que encontrar soluções para todos esses... porque Moçambique neste momento é apetecível. É apetecível. Vou falar, por exemplo, do oil and gas. Tu hoje estás a entrar aqui com empresas, muitas empresas entrarem em Moçambique, com contratos internacionais, etc. Em que, se calhar, tu tens só poucos advogados capazes de fazer frente a isso. Ou então, esses advogados têm que se associar a escritórios internacionais. Tu tens empresas a entrar para Moçambique onde tu não tens o know-how. Como é que é o funcionamento disso? Então, é uma série de coisas que nós temos que ter conhecimento. E não temos. Por exemplo, a maior parte do moçambicano que pede emprego a qualquer instituição, essas instituições que vêm entrando em Moçambique, não consegue se impor como um técnico superior ou técnico de primeira. Por quê? Porque não tem especialização. Nós não investimos. As pessoas podem dizer, mas o governo, o Estado tem que investir na especialização das pessoas. Mas tu acabas de te formar, és licenciado, olhas para ti, já começaste a trabalhar. Começa a investir em ti mesmo, na especialidade. Para tu, quando aparecer haver solicitação de emprego, em que procuras especialistas tu estás capacitado. Tu não podes olhar para o governo só como sendo a sua solução. Nós próprios temos que criar soluções para nós mesmos e poder encontrar emprego, poder fazer face a qualquer proposta que venha nesse sentido. Muito só bem. assim que podemos tem indicações que o tempo já nos deixa, mas tem alguns segundos para... Sim, o que eu quero dizer é o seguinte, e mais ou menos dizer aqui ao colega que quando diz que em Moçambique não temos pessoas capacitadas para lidar, quer dizer, portanto, com várias propostas trazidas pelo Banco de Moçambique, eu digo que não. Banco Mundial, FMI, ENI, essas empresas todas? Sim, eu digo que não. O que existe dentro do governo do dia não existem pessoas capacitadas. Mas ao nível de Moçambique eu penso que sim, existem pessoas capacitadas que podem, quer dizer, portanto, fazer uma boa negociação com essas instituições, Banco de Moçambique, FMI, de modo, quer dizer, portanto, a catapultar a economia moçambicana. Mas agora, quando nós temos um governo onde simplesmente aceitam, ou seja, só permitem aqueles que fazem parte do partido, quer dizer, portanto, que está no poder, que só podem ser eles a fazer esse tipo de negociações, é isto que dá, porque nós sabemos qual é a agenda, quer dizer, portanto, do partido que está a governar esse país, que não é de elevar a economia moçambicana, mas sim de elevar, quer dizer, portanto, levar à falência a economia moçambicana e, quer dizer, portanto, acumular tudo para os seus bolsos e para as suas famílias. Muito bem, o tempo já nos foge. Camilo, últimas considerações? Quando diz últimas considerações em torno do último tema ou... Em torno do último tema.
Mas antes vamos aqui, como tanto em jeito de últimas considerações, vamos olhar um pouco sobre a questão da visita histórica do presidente da Itália em Moçambique. O que isso significa, Camilo, como últimas considerações? Bom, essa visita não é novidade para Moçambique. Itália é um país que esteve junto a Moçambique, mesmo nos momentos mais difíceis. Se nós olharmos, há muitas empresas que estiveram ligadas a Moçambique, mesmo até posso falar aqui com o meu amigo Chirinza, a Itália esteve no acordo, né? Esteve a negociar o acordo. Então, a Itália é um país que esteve com Moçambique há muito tempo. E podemos citar até várias empresas, mas a questão não é essa, é que nós temos que olhar primeiro, é que quando faz esta questão, nós temos, como governo, temos o defeito de não apresentar a agenda de visita, tanto de quem vem para Moçambique, como a agenda de quando o presidente sai. E nós ficamos um pouquinho a especular o que vai acontecer, mas eu acho que, acima de tudo, vem reforçar as relações bilaterais. Eu acho que é este o intuito, e também eu acho que é também a questão do gás lá no norte, porque temos a empresa ENA a explorar, acho que a plataforma que está no mar é a única que está a funcionar, porque as outras todas estão na terra por causa da questão da guerra, não estão em funcionamento. Então eu acho que é um pouquinho de reforçar estas relações bilaterais, e eu acho que o governo não está a fazer diferente do que qualquer um podia fazer, porque a Itália esteve sempre presente e sempre foi amigo de Moçambique. Muito bem. Chirinza, como é que olha para esta visita em jeito de últimas considerações? Não, olho para esta visita de forma positiva, porque é bom que recordemos ao telespectador que a Itália foi a Itália onde se assinou o Acordo Geral de Paz, que pôs o fim à Guerra dos 16 anos. Foi na Itália, foi com a Itália que conseguimos alcançar esse consenso e rubricar-se esse documento que até hoje ainda é válido. Foi com algumas personalidades italianas que foi possível isso. Então, prazer de que com a Itália, a Renamo acha de que tem boas relações e que essas relações são consubstanciadas também com a relação Moçambique-Itália. Dizer de que estamos bem. Obrigado, Chirinza. Emílio, quais são as suas últimas considerações, olhando mesmo para a visita do chefe de Estado italiano a Moçambique? Ora, eu penso que essa visita não é uma mera visita de cortesia a Moçambique como um país que temos boas relações, acordo geral de paz, por aí diante. É uma visita de negócio, é uma visita em que o presidente italiano está desesperado, quer dizer, portanto, porque foi cortado o gás que era fornecido pela Rússia, e ele vê, quer dizer, portanto, Moçambique como uma alternativa. Há uma coisa que nos chama a atenção. Eu não sei se alguém recorda-se de uma visita de um presidente italiano que já visitou Moçambique. Não, nunca. Então, isso o que quer dizer com isso? Que todos os países movem-se em função de defender, quer dizer, portanto, o seu povo. A Itália, nesse momento, está desesperada porque não tem gás. O que é que fez? Veio pessoalmente o presidente da Itália cá deste lado de Moçambique. E veja só uma coisa muito interessante. O Filipe Nyusi, quando falava, o nosso presidente Filipe Nyusi, quando ele falava, ele dizia, vem cá deste lado, no sentido de fortalecer, quer dizer, portanto, as relações que existem e o investimento também para poder apoiar, quer dizer, portanto, o investimento ao nível da agricultura, ao nível comercial, por aí em diante. Ok? E também ao nível da energia. Mas, quer dizer, portanto, quando nós vamos visitar aquilo que é a plataforma de comunicação do presidente italiano, ele foi muito bem claro. A primeira coisa que ele cita é exatamente o interesse que ele tem em gás. Por quê? Porque a empresa que vai fazer a gestão de exportação do gás, que está em Cabo Delegado, é a ENI. E a ENI é instituição de onde? É italiana. Ok?
Então, ele foi muito bem claro, mas nós temos o defeito, cada lado em Moçambique, que a informação, para nós podermos ter, temos que visitar os órgãos de informações internacionais para podermos ter alguma informação sobre coisas locais cada lado. Agora, não neguemos que, além da situação de gás, que é interesse da Itália, tem outros interesses, que é ao nível da agricultura, ao nível da saúde. Permita-me dizer que a instituição que mais tem apoiado em termos de combate ao HIV-Sida em Moçambique é a comunidade de Santo Egídio. A comunidade de Santo Egídio é uma instituição que é, portanto, italiana e já faz isso, não é de hoje. Já vai há anos, há mais de 20 anos que tem apoiado, quer dizer, portanto, nós os moçambicanos nesse aspecto. Então, eu penso que, além dessa situação de energia, sim, tem apoiado ao nível da agricultura, através de ONGs, tem apoiado ao nível de comércio e não só. Mas o principal foco desta vez, a visita quer dizer, portanto, do presidente, aliás, que foi a primeira visita que nós tivemos do presidente italiano, cá em Moçambique, é exatamente o gás. Muito bem, meu povo, está pautado mais um capítulo do debate político. Fique bem, boa noite e bom descanso.